Fala aí, cestines! Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Fala aí, cestine. Eu sou a Renata, de treinamento. Estou aqui com o Matheus, de DHO. E hoje recebendo uma convidada super especial, que é a professora Adriana Bertelli. Olá, professora. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, família Cestine. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Doutoranda também em linguística. É isso mesmo, professora? Exatamente. Explica para a gente um pouquinho o que seria doutoranda em linguística. Aí para chegar nesse doutorado, né? Então eu tenho uma proposta. Essa proposta é uma proposta teórica, que é a linguística sistêmico-funcional, que ela tem um viés diferenciado, onde nós trabalhamos com o porquê das escolhas linguísticas. Ou seja, quando você, Renata, se reporta a alguém, por que você utiliza essa ou aquela palavra? Qual é a sua intenção no seu discurso? Então, a gente trabalha mais ou menos, para a gente poder dar uma explicada melhor, para poder entender por que a pessoa utilizou realmente aquela palavra. Poderia ser outra. Tudo são escolhas. E o porquê disso tudo? Então, a gente trabalha em cima, né, dessa teoria, que é de Halliday, né, e é isso. Agora estamos ainda aí no caminho, ainda tem um bom caminho pela frente. A linguística, esse estudo da linguística, ele entra também na questão de regionalidade, dialetos, sotaques? Então, o que ocorre? Quando você fala de linguística, na verdade, ela acaba abarcando tudo, né? É óbvio que você tem, diversos tipos de estudos. O meu, excepcionalmente, eu trabalho com as escolhas, né? Então, a gente trabalha com os discursos, que pode ser qualquer discurso, pode ser um discurso internacional, fora do nosso país ou dentro do nosso país. A gente vai fazer análise, por exemplo, da publicidade, a gente pode fazer a análise de um editorial, que é o meu caso. Então, a gente não trabalha, porque quando você fala de regionalismo, você está falando muito da questão da fala, né? E, na verdade, a gente pode até entrar dentro da fala, mas daí é um outro viés, são outros estudos, né? Mas a gente até pode abarcar alguma coisa assim. Como a gente sabe que alguns colegas estão fazendo outros tipos de análises que são vinculadas, por exemplo, à linguagem, que a gente fala que é a linguagem de corpos, né? Que é, por exemplo, do videogame. Não, como que a pessoa sabe isso, aquilo, o que tem ali dentro, quais são as palavras utilizadas, né? Então, tem muita coisa interessante, né? E a parte que a gente coloca, principalmente para o nosso Brasil, né? Que do Iapoque ao Chuí nós temos surpresas, né? Sim. Mas, no que diz respeito à fala, daí é uma outra parte que as pessoas que trabalham com a parte da fonética. No nosso caso, a gente trabalha mais no sentido da análise de alguns textos, da expressão, mais a parte escrita. Mas dá para se trabalhar a parte falar? Óbvio que dá, porque tudo é discurso. Seja na fala, ou seja na escrita, é discurso. Então, a linguística ela trabalha o discurso. Nossa, muito bacana. Já que você falou sobre isso, eu queria perguntar também sobre o acordo ortográfico, só que eu achei muito interessante essa fala sobre a linguística, eu queria tirar mais uma dúvida. No começo você falou que por que a gente escolhe essas palavras. Isso está dentro daquele contexto que eu estou inserido. Ou não, existe também uma questão neurológica que eu já sou direcionada para isso? Na verdade, que acontece? Quando você fala X, né? Por exemplo, você fala X para o Matheus. Você tem um porquê de falar o X para ele. Qual é a sua intenção? É algo que você tem no seu pensamento, você tem as escolhas e, de repente, você quer direcionar o Matheus para algo que você queira. Aí você trabalha com a persuasão. Então, você vai persuadi-lo através do quê? Através das suas escolhas. E é óbvio que você vai fazendo testes. E não tem jeito, o nosso cérebro ele é maravilhoso. Então, você vai observando e você vai trabalhando em cima. E isso é muito
nossa, não tem nem o que falar. Eu falo assim, são as metáforas, né? As nossas metáforas, vai trabalhando na parte cerebral e daí você vai jogando aqui para ver o que você tem de devolutiva. Dependendo daquilo que você tiver como devolutiva, você vai reestruturar tudo que você colocou aí dentro de você, né? Dentro desse seu discurso, para você poder chegar até ele. É o que acontece no dia a dia, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Um rapaz, mais ou menos de uns 20, 18 anos, quer ir para a praia com seus amigos de universidade. Nossa, vamos para a praia, tal, né? Aí falou, poxa, eu estou sem dinheiro, o que eu vou fazer? Vou pedir para minha mãe. Como que eu chego na minha mãe? Mãe, eu preciso de dinheiro daí porque eu vou para a praia? Óbvio que não, a mãe vai dar? É lógico que não. Então, o que ele vai fazer? Oi, mãe, nossa, sabe o que eu estava pensando? A senhora tem a lembrança daquela época, quando eu, você e a fulana, nós íamos à praia. Nossa, era tão bom, né? Sabe, eu fico lembrando daquele dia, do meu sorvete que caiu. Ai, mãe, foi tão engraçado. Ai, eu queria chorar, mas a senhora logo me deu um outro. E aí ele começa, e ele vai rodeando. Ele vai trabalhando todo um contexto, pega a parte emocional no sentido de persuadir a mãe e no final. Então, mãe, sabe o que é? Estou pensando em ir para a praia com os meus amigos, só que eu não tenho, né, a condição financeira. Será que a senhora poderia ver isso para nós? Fazer até uns lanchinhos? Então, o que ele está fazendo? A mãe, que já conhece o filho que tem, dependendo, ela vai entrar naquela atmosfera e automaticamente ela não vai conseguir dizer o não que é esperado. Então, nós somos muito ricos, né? E nós temos isso conosco. Então, essa é a persuasão. É muito interessante. Vamos persuadir alguém. Como que a gente faz? Olha aí, pessoal de vendas, dica riquíssima aqui. O pessoal de vendas tem que, né, perceber. Professora, você teria um exemplo para a gente empregar, por exemplo, em vendas? Em vendas a gente fala muito sobre isso, né? Sobre como persuadir o cliente, como a gente contornar objeções do cliente. Então, a gente já se prepara para aquela objeção que vamos receber. Então, já temos que criar toda essa história na cabeça do que o cliente vai falar, de como que eu vou contornar aquela objeção. Algo nesse sentido que a gente possa trazer aqui para os nossos vendedores, gerentes? Olha, eu vejo assim, algo que é interessante, que eu falo que é pouco fora, né, da linguística, mas assim, está fora, mas está dentro. É a forma de você se expor, a forma de você se colocar. Você tem que apontar para a pessoa, por exemplo, um sorriso na fala. Como que eu sorrio na fala? Como que eu vou fazer isso? A primeira coisa, né, a educação, óbvio, isso não tenha dúvida, muita educação. E vai trabalhando por um trajeto onde, devagar, você vai explicando uma situação, onde você vai exemplificando. E eu acho que, a partir daí, você vai ganhando o seu cliente. Você vai trabalhando. É o sorriso. Ele não está vendo o seu rosto. Quando você fala de um telemarketing, por exemplo, ele não está vendo o seu rosto, mas ele está vendo sua fala, né? E nessa fala, ele conseguir colocar esse sorriso, é fato que ele consegue o que ele quiser do outro. É óbvio que hoje a gente... Então, né, você tem que sorrir com a máscara, né? A expressão é mais a parte de cima, os olhos, muitas vezes, né? É a entonação. Exatamente. Como que eu estou colocando aquela minha fala, né? Exatamente. Para demonstrar que eu estou sorrindo para o cliente, mesmo ele não me vendo. Você não vai fazer ninguém dormir, né? Não é a cantiga de ninar, né? Você também não vai ter naquela coisa do abrupto, né? De, na verdade, colocar a pessoa numa situação de vou colocá-lo na parede porque você tem que, você não pode expor isso. Isso é fato. Você tem que, se você demonstrar, você tem que comprar, pronto, já não vai comprar mais. Porque todo ser humano, seja ele qual for, todo mundo gosta de liberdade. E a nossa liberdade, ela está exatamente nisso. Eu tenho as minhas escolhas. Eu tenho a minha liberdade. 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 Eu tenho a minha liberdade.
Então, eu falei, peraí, você está me obrigando? Então é daí que eu não vou fazer. Então, quando você vai persuadindo devagar, como aconteceu no meu exemplo, você vai conseguindo captar. O que a gente fala para o pessoal de venda é assim, tenha um sorriso, seja humilde. O bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigada, ele é essencial. Um dia a gente acha assim, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir. É aquela coisa da persistência, né? E você vai aprendendo. E é com os erros que a gente aprende, lógico. Né? O persuadir, não intimidar. Não né? intimidar, exatamente. E a persuasão é exatamente. justamente um percurso que você vai construindo ali aos poucos. Tem que estar bem preparado para isso, né? E eu poderia dar outros exemplos, é que nosso tempo é escasso, eu não posso assim, ir à frente. Né? Mas, por exemplo, dentro de uma propaganda, a gente tem que tomar cuidado com algumas escolhas. Né? Você não pode escolher a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, né, para colocar a imagem dela, alguns dizeres, para vender uma cerveja. É óbvio que não. Né? Então, você destoa, pessoal, que absurdo. Daí acabou aquela cerveja, não tem o que fazer. Né? Teria até um exemplo aqui, mas como a gente tem mais coisa para falar, depois, se der tempo, eu comento. Eu queria até aproveitar e perguntar, a PNL, ela entra... Nossa, eu fiquei com a mesma dúvida. Porque veio a questão da persuasão, já me fez lembrar da PNL, porque em diversos contextos é muito utilizado. Até na faculdade eu lembro que nós tivemos um semestre falando de técnicas de negociações e entravam muito nessas questões. PNL, programação neurolinguística, como que você pode usar. E assim, é algo que realmente nós vemos que muitas pessoas usam, principalmente nas vendas. Tem pessoas que usam essas técnicas para poder absorver e tirar o melhor ali do cliente, né? E, de fato, também tem a ver, faz sentido, né, com essa questão da persuasão? Olha, quando você fala da neurolinguística, gente, é direto dentro do cérebro, da cabeça, não tem jeito. Então, é óbvio que, como que eu posso dizer? Você tem alguns caminhos. Você tem uma estrada maior e você tem caminhos diversos. Esses caminhos são opções. Né? Por exemplo, para você persuadir o outro, você vai por uma opção. Por exemplo, pela idade. Né? Então, eu tenho essa idade, então eu tenho que ir por esse caminho. Pelo social, dependendo, né? Daí ela vai por o caminho. E assim vai. E aí pega exatamente isso. Então, existem palavras-chave, que daí eu não vou poder ajudar nas palavras-chave, mas existem, sim, palavras-chave que é como se você desse um clique. É o gatilho. Daí você traz para você. É muito interessante isso. Isso é ótimo. Mas o estudo da linguística e a PNL, que seria a programação neurolinguística, eles se encontram? São coisas distintas ou são coisas que se completam? Eu vejo que é assim. Quando você fala do estudo da linguística, você está trabalhando de uma determinada forma. Quando você fala da neurolinguística, você está trabalhando de uma outra forma. Então, vamos falar assim, elas podem até se encontrar em algum momento, porque uma coisa acaba adentrando a outra, mas ela tem o quê? Como que eu posso falar? São padrões diferentes. Um fica de um lado, outro fica do outro. Eu trabalho nesse sistema, o outro trabalha no outro sistema. Porque o outro, ele está... Vamos falar assim, quando eu trabalho com... Eu faço uma análise de um autor. Então, eu estou trabalhando em cima daquele autor. Né? Então, a análise é daquilo. Quando você fala da neurolinguística, você está trabalhando com um todo, com algo que é maior, com um ser. Né? Com um ser como um todo, indiferente de quem seja. Eu estou trabalhando dentro de uma época. Por exemplo, nós temos, neste momento, eu tenho o meu doutorado, a base dele é editorial, os editoriais de hoje. O que está acontecendo com os editoriais? Né? Eu falo sobre o disfemismo, né? Que a gente tem o eufemismo, que é a suavização da fala, e o disfemismo, que indica que você pode falar abruptamente o que você quiser, coisa que não é boa. Então, por que os editoriais hoje estão cheios de disfemismos? Né? O que acontece? Então, a gente vai buscar o porquê disso. Aí é óbvio que aí tem ideias, a gente tem concepções, tem um monte de coisinha ali. Quando você trabalha com a neurolinguística, isso daí já é um outro contexto, é uma outra coisa. Né? Então, nesse sentido, elas estão fora uma da outra. Né? Elas podem se encontrar numa certa sutileza, vamos falar assim. Né? Mas dentro da ciência em si, olha, eu tenho essa teoria, eu vou trabalhar em cima dela, daí a gente difere, não tem como falar o contrário. Acho que talvez algumas palavras, né, que a gente usa como exemplo da neurolinguística, da PNL,
são palavras que elas levam para um caminho ou elas interrompem. Uhum, Então, exatamente. acho que nesse momento tem ali porque encontro você está das trabalhando, coisas. né, com a programação. Então, é algo que você está sendo dado, foi escolhido, está sendo dado para você obter alguma coisa, né? E quando você trabalha com as escolhas, que a gente já comentei, né? É óbvio que tem tudo um porquê. Né? Por que eu não escolhi isso, escolhi aquilo? Porque eu falei dessa forma e não falei da outra. Tudo isso tem os seus porquês. Porque esse verbo e não outro verbo, e assim vai. E isso não é só dentro, né, da nossa língua, mas em outras línguas também. É fato. É interessante. Inclusive, o pessoal que estiver nos assistindo, não deixem de fazer suas perguntas. Afinal de contas, nós queremos aproveitar ao máximo, tirar nossas dúvidas, usar o nosso dia a dia. Semana do Conhecimento é para isso, né? Então, não deixem de perguntar. Pessoal, a gente está aproveitando a presença da professora justamente por conta da Semana do Conhecimento. Eu acho que é um assunto que, com certeza, todo mundo tem muita dúvida quando se fala de língua portuguesa, que não é fácil. Língua portuguesa para os não portugueses. Então, assim, não é fácil. Então, qualquer dúvida que vocês tenham em relação à linguística, à língua portuguesa, manda aí para a gente que a gente vai transmitir aqui para a professora. Inclusive, falando disso, já queria falar sobre o novo, velho acordo ortográfico, que não é novo, né? Aliás, ele não é novo, só que, ao mesmo tempo, parece muito novo, que é a adaptação bem complicada, né? O que acontece? Nós já tivemos um acordo ortográfico, mas diferenças lá nos anos 60, aquilo lá também marcou muita gente e tal, mas eu acho assim, aconteceu e todo mundo se adequou. Não vai ser diferente agora. No entanto, dentro da minha concepção de vista, tem algumas coisas que eu acho que vai ficar um pouco assim, mais dificultoso, acabou ficando um pouco mais dificultoso. Então, eu sempre falo assim, olha, seja professor, seja estudante, seja quem for, dúvidas, você recorra a uma boa gramática. Por quê? Você vai ter dúvidas. Eu falo para vocês porque eu tenho dúvidas. Todos nós temos. Porque é o professor da... Não, ele também tem dúvida. Tanto é que quando você pega uma gramática para outra, às vezes você faz algumas comparações, você tem uma diferença em uma. Fala assim, poxa, isso daqui que deveria ter sido falado nas outras 4, só falado em uma. Então, por quê? E aí, então, a gente vai buscar. Às vezes, uma coisa muito pequenininha, né? E a gente acaba indo buscar. Não estou falando nem do acordo ortográfico, viu? Estou falando de coisas que vão além, né? Então, é muito interessante isso. O nosso acordo, ele visa, na verdade, uma padronização. Então, nós vamos pegar, né, os países falantes da língua portuguesa e equilibrar, padronizar. Então, se eu sair daqui e for para Portugal e eu escrever a palavra vou, não terá acento, como antes tinha acento. Então, esse acento caiu, nosso acento circunflexo foi embora. E não só com Portugal, né? Não tem outros. Tem o Timor-Leste. Esse nivelamento também com Angola, sim, todos sim. os países que falam português. Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé, Príncipe e Timor-Leste, né? Angola também. Tá? Então, eu até coloquei aqui para a gente não esquecer nenhum, né? Não vamos esquecer de ninguém, né? E é interessante que, assim, a princípio, todo mundo torceu o nariz, na verdade, principalmente Portugal, até onde eu sei. Mas as coisas elas foram acontecendo, né? E o que a gente sabe é que a princípio era para nós iniciarmos aqui numa data, acabou protelando, e em 2016, agora, obrigatoriamente, de 16 para cá, nós temos que utilizar essas novas regras. Mas como que eu vou aprender essas novas regras? Leitura, antes de qualquer coisa. Um bom livro, né? Um livro com uma edição atual, porque os livros de edições antigas, eles virão como? Com a ortografia antiga. Então, isso pode dar algum probleminha. Mas a gente tem bastante livrinho, bastante coisa hoje que dá. E, na dúvida, gramática. Vamos comprar uma gramática, vamos ter uma gramática. Somos falantes da língua portuguesa. Temos que ter a consciência que a nossa língua é maravilhosa. A nossa língua ela é analítica. A gente fala assim, tem a língua sintética e a língua analítica. A sintética, ela é mais... você vai para um ponto só. Então, você não tem que fazer muita análise. A nossa, não. A gente tem que fazer toda uma análise, aquela coisa toda. E ela é muito interessante. Né? Então, quando você realmente aprende, né, a língua, tudo fica diferente. Eu vou exemplificar a fala de uma criança.
para vocês terem uma noção como ficaria. Tinha uma mesa na cozinha. Em cima da mesa tinha um pote de geleia e então as formigas entraram na cozinha e subiram na mesa e daí comeram a geleia. Quando você para pensar, olha o que eu falei, todo mundo entendeu, né? Mas olha só, agora vamos lá, isso é uma criança falando, vamos para um adulto? As formigas comeram a geleia que estava na mesa da cozinha. Então, isso faz parte. Quando um adulto ele fala, né, como uma criança, ou ele se expõe na escrita como uma criança, indica o quê? Indica que ele não teve a formação suficiente, né, que ele tem dificuldades, então ele tem que tirar tudo isso, ele tem que saber diminuir. E uma coisa muito interessante, que não sei se todos sabem, mas quando você vai trabalhar um texto, né, isso qualquer um de nós, quanto menos verbo, melhor. Você vai trabalhar um verbo, mas você vai trabalhar, antes de tudo, o substantivo. Então, tudo que você conseguir substantivar, você vai ter outro tipo de aporte para o outro. Então, quando o outro ouve, ele vai entender que é uma linguagem menos rebuscada, uma linguagem mais adulta, mais robusta, muitas vezes mais técnica, dependendo da situação. É óbvio que você tem que falar do jeito que tem que ser, com a pessoa que tem que ser. Não adianta você... eu tive um exemplo, há muito tempo passado, que um professor ele comentou o seguinte, ele falou assim que havia um rapaz, ele já era formado, tudo bonitinho, e só que ele era do interior, né? Então, ele, quando chegava lá, que ele ia pegar a colher, mãe, dá colher. Então, é colher. Ele sabia o que era colher, a mãe sabia o que era colher, mas ele sabia que, dependendo do lugar que ele estivesse, a colher. Isso é uma pessoa que realmente fala e sabe a da língua portuguesa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que eu não preciso... eu até brinco, né? A repimboca da parafuseta, para quê? Qual a necessidade? Não, você vai falar dessa forma com quem te entenda. Se aquela pessoa não entende, gente, você está fazendo o quê? Ruído. Ruído na sua comunicação. E aí, no caso de vendas... Com ruído, sim, não haverá vendas. Não só no caso de vendas, né? Eu acho que o ruído de comunicação é um problema que acontece, acho que em qualquer setor que a gente trabalhe, né? Em qualquer segmento que a gente trabalhe, qualquer área, acho que acontece muito ruído, por conta, às vezes, disso também, né? Da forma como a gente coloca e, principalmente por mensagem. Nossa, mensagem de celular, eu falo assim, gente, é algo assim inexplicável, porque a gente se perde. Mas não foi isso que eu quis dizer. Mas você disse, está escrito. Mas não foi isso que eu quis dizer. É tão habitual que parece que a pessoa já... Você sabe... Cai em um vício de isso é vício, errado. Porque quando você está escrevendo, você está assim... Você está fazendo todos os gestos possíveis no seu rosto. E aí, você está mandando para você vai fazendo assim, né? Mexendo. E você está jogando. O outro está entendendo algo totalmente diferente. Ele pode estar achando que você está até fazendo algo que é além daquilo que você queira, ou aquém daquilo que você queira, mas geralmente nunca na mediana, sabe? É impressionante. Então, tem que tomar muito cuidado. Parece até que a percepção das pessoas, em algum momento, em relação a mensagens, ficou tão distorcido que uma pessoa, muitas vezes, ela escreve algo que para ela é normal, e a pessoa que recebe entende como algo agressivo, e a pessoa do outro lado está assim, mas eu escrevi algo normal, para mim não tem nada de agressivo. Só que, porque eu acho que a gente cai num contexto de ter esse ciclo talvez vicioso de estar em um caminho errado, de escrever, de falar, que quando nós vamos ver algo normal, para a gente é estranho. Exatamente. É algo assim, eu falo assim, são fenômenos, daí são fenômenos linguísticos, onde cabe o quê? Cabe você trabalhar, você estudar dentro de uma tese, dentro de uma dissertação, por que não? Né? Então, são fenômenos que ocorrem dentro do nosso meio,
e que são novos, afinal de contas, nós estamos na era tecnológica e as coisas estão vindo. Quando você menos espera, tem mais coisa para aprender, tem mais coisa, você fala, meu Deus, e agora? Né? E essa nova linguagem dessa turminha mais digital, como que isso está sendo visto, por exemplo, por quem está ali defendendo o português? Isso vamos colocar assim, isso é impactante. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Eu aprendi com alguns professores, e com o tempo, que o que nós temos como uma base sólida é a nossa língua, a nossa linguagem. Que a gente fala que não tem língua nem linguagem hoje, porque a coisa está tudo aqui dentro. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós temos um patrimônio. Por exemplo, o pessoal, né, o francês ele é chato, um pouquinho chato. E ele defende com unhas e dentes o francês, né, a língua. Por que nós não podemos? Uma coisa é você ter o que nós chamamos de língua franca, né? Por exemplo, no inglês, a língua franca. Então, se o indiano vem aqui e fala inglês, se o texano, se o australiano, cada um vai ter um sotaque e tal, mas eles vão se entender. A base é a comunicação, mas a escrita, ela não pode se diferir. Então, o que acontece? Se você está longe daqui, você está lá em Manaus, e, de repente, um amigo seu, alguém quer te vender alguma coisa lá em Porto Alegre. A escrita aqui, na documentação, ela tem que ser a mesma, porque ele não pode colocar algo que seja diferente, que destoe. Né? Então, a nossa língua ela é rica. Uma vírgula mata uma pessoa. Então, o general diz o seguinte, e manda para os seus. Não, vírgula, mate o soldado. Aí, ele retoma o bilhete. Não mate o soldado, sem a vírgula. No primeiro, não, mate o soldado. É isso que ele quis dizer. É para você matar mesmo. Só que ele errou. E não era para matar. Não mate o soldado. Então, a gente tem que tomar cuidado com as vírgulas. Veja bem, olha o que é a nossa língua. Né? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Né? É por aí que a gente tem que ir. Uma documentação, ela, do Iapoque ao Chuí, ela vai ser a mesma. Aí você tem o VC. Até aí, nós utilizamos. Eu utilizo. De repente, tem o TBT, tem não sei o quê. Então, vai... Mas ali, na rapidez, vai embora. Mas é como nós dissemos anteriormente. Nossa, está dando uma confusão, não é verdade? Sendo assim, a gente tem que ter a consciência que nós temos uma língua mater, que é a língua portuguesa, que nós devemos fazer o máximo possível para entendê-la, para difundi-la, né? Tentar fazer o nosso máximo. E eu deixo mais uma vez bem claro, você ser um dicionário ambulante não quer dizer que você saiba muita coisa. Às vezes, num certo discurso, principalmente de político, dependendo do político e para quem ele estiver falando, ele vai falar eu lembro muito daquela novela que foi antiga, do Bem Amado. Misericórdia, aquilo já demonstra exatamente como que eu vou fazer, como que ele persuadia. Ele falava palavras que ninguém entendia, na verdade. Ai, mas ele fala lindo, olha que maravilha. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses. Isso não quer dizer que você vai destoar, né? Vai se jogar fora uma pessoa que fale de uma forma diferenciada. Mas, como eu disse, aquele que fala bem é aquele que se expressa bem, que se faz entender, que não há ruído, que ele não tem necessidade de falar diversos tipos de palavras diferenciadas para se colocar no lugar. Muito pelo contrário, não há necessidade. Um tom de voz adequado. Eu falo que a gente tem que ter muita humildade, às vezes uma brincadeira, dependendo do meio que você está. Né? Saber se expressar, saber se colocar, isso é importante. Né? As palavras, uma vez eu falei para uma pessoa que houve um problema, eu olhei assim e falei, olha, a recíproca é a mesma. A pessoa ficou olhando para mim uns 2 minutos, como quem diz o que ela falou. E aí eu falei, meu Deus, né, não me entendeu. Mas eu não fiz proposital, eu fiz porque era uma situação desagradável e foi comigo. Eu falei, eu não fiz nada porque eu não gosto de você. Foi um papo, eu falei, a recíproca é a mesma. Você quer que eu não gosto de você, também não gosto. Né? Mas numa boa, assim, daí eu falei, meu Deus, né? Na hora eu falo, eu me culpei, e a pessoa foi até grosseira comigo, né? Mas eu me culpei, eu falei, eu não deveria ter falado assim, eu deveria ter falado outra coisa, porque para quê?
né? Então, a gente tem que tomar, às vezes, alguns cuidados. E olha que foi uma situação de que a pessoa queria me enfrentar mesmo. Eu falei, mas por que ela está fazendo isso? Mas tudo bem, faz parte, né? Deixa eu aproveitar, fazer um comentário. O nosso abecedário, ele tinha 23 letras, hoje ele tem 26 letras, que foi colocado, né, o K, o Y e o W. Tá certo? Então, essas 3 letras, elas fazem parte, mas isso não quer dizer que você tem que ficar escrevendo quilo, né? Quilo é com Q1, né? Não é K. O K é som. Tem gente que deve ter essa dúvida aí, né? É som. É como a dúvida da crase. Ai, a crase é maravilhosa. É verdade. Então, Adoro. Eu tenho que confessar que a crase, assim, é complicado de entender, não? Depende, né? Olha, a questão da crase, você tem, por exemplo, você tem verbos que necessitam, né, de uma preposição. E essa preposição ela vai ter que ter a crase. Né? Então, não tem o A ali tem que ter crase. Uma forma, assim, eu vou falar, eu brinco, né? É uma forma macarrônica da gente saber como que eu utilizo a crase. Substitui por ao. Eu vou a pé, eu vou ao pé, vai ficar esquisito. Ou então, eu vou ao quê? Coloca uma palavra feminina. Se você consegue, não dá. No caso do a pé, diante de palavra masculina, não existe a crase, só de feminina. Então, eu dei as flores, né, ao menino, ou para o menino. O para é preposição. Então, eu dei as flores à menina. Então, tem crase. Né? Então, a gente pode fazer isso. Na dúvida, fala assim, substitui a palavra por uma palavra feminina. E daí você vai ver se precisa de preposição em artigo, e preposição em artigo indica o a com crase. Tá? Então, ao, que a é preposição, ou é artigo, o a craseado é preposição, a mais a. Interessante. Inclusive você falou na questão das palavras, algumas palavras femininas, outras masculinas, e nós recebemos uma pergunta, e eu gostaria de te fazer, e ouvir sua opinião. A pergunta é a seguinte, é sobre a questão da linguagem neutra. Tá? Então, a pergunta vem, em qual a sua percepção, né, em relação a este novo dialeto, que surgiu com um apelido inclusivo, e se na visão, né, se na sua visão, passa a ser algo que vai pegar, vai ser uma questão de moda, essa moda vai pegar ou não vai, e também o que você avalia em relação a esse impacto, né, na vida de quem é surdo, cego ou dislexo? Então, a gente tem essas questões, né? Bem, a primeira coisa que a gente tem que pensar assim, eu tenho uma língua, que é a língua portuguesa, que ela vem de uma outra língua, que é o nosso latim. Né? Que todo mundo, a língua morta. Para mim não é morta, porque se fosse morta, tudo estava morto e nós não estaríamos falando agora da forma que estamos falando. Aliás, tem muitas palavras dentro de outras línguas, né? Como inglês e outras, o alemão, tal, que você tem um espirro ali do latim. Porque a gente tem que pensar que nós, vamos falar assim, existe um meio onde tudo aconteceu. E ali foi difundido o grego, o latim, e tanto, sabe? E dali formaram outros, e aí foi. Então, a gente tem que trabalhar nesse contexto, que é um contexto histórico, né, linguístico, que isso aconteceu. E a língua, ela é assim, ela é volátil, ela acontece. Outro dia, por exemplo, eu tenho uma tia, ela é chamada de broto. O que é broto? É broto legal, que é o feijão, né? Não querendo fazer a propaganda do feijão, mas assim, o que é o broto? Broto é algo, né, bonitinho, pequeno, tal, não sei o quê. Hoje, se chamar alguém de broto, fala, que isso? Onde já se viu isso? Né? Nós temos outras formas de chamar outro, igual quando a gente vai lá para trás, até músicas que a gente começa a ouvir, a gente fala, nossa, olha o que ele está falando, né? E não tem a ver com os dias atuais. Então, nós temos isso. Nós introduzimos alguma coisa e o tempo retira, porque nós introduzimos outras. E assim vai. Então, a nossa língua portuguesa ela vem do latim. Então, o latim ele tem a derivação neutra. Né? Mas o que aconteceu? A derivação neutra ela caiu para o masculino, então ela se juntou. Então, você tem o masculino e o feminino. Então, quando você está falando de língua, você não está falando da pessoa. Então, né? a linguagem neutra ela teve uma junção com o masculino. No latim, assim, você tinha os três. Né? Você tinha o feminino, o masculino e o neutro. E o neutro
ele se uniu ao masculino. Por isso que hoje nós trabalhamos, quando nós falamos queremos generalizar alguma coisa, a gente fala no masculino. Mas isso não é porque machismo. Não, gente, não vamos confundir. O Não é bem terminado assim. com E, então, por exemplo, que seria um neutro, hoje é uma palavra considerada masculina? Ou não necessariamente? Depende do contexto onde você está. Entendeu? Por exemplo, eu penso assim, tudo tem que ser respeitado. Então, você tem uma língua que você tem que ser respeitada. Você tem um acordo assinado em 1990, que foi difundido e foi nos colocado a partir de 2016, e é isso que cabe. É assim que eu vou escrever e não tem como eu sair. Por quê? Porque do Iapoque ao Chuí, como eu digo, eu tenho estruturações que serão sempre daquela forma. Você não vai fazer uma modificação por conta de algo que está chegando agora, né? Isso só pode ocorrer se, somente se, você tiver um outro acordo. E esse acordo ele tem que ser da língua portuguesa e tem que ser por todos. Mas isso eu estou falando aqui, no escrito. Isso não quer dizer que, se o Matheus ele quiser mandar alguma coisa para alguém do jeito, ele pode. Isso, assim, nós não podemos tolir as liberdades. Você tem toda a liberdade no mundo. Mas quando você fala, então eu estou amarrada à minha língua, a sua língua é a sua língua. Porque você é um indivíduo. Né? Você é um indivíduo, não tem como você falar que você não é um indivíduo, você é um ser. Então, você quer ser caracterizado, quer ser chamado de X, Y, Z ou W, pela minha educação, né? Pelo meu discernimento, né? Pelo meu amor humano, que eu vou entender que é assim que você quer ser chamado o que for, e é assim que eu vou trabalhar. Mas é você que vai se colocar. Eu não posso, porque como que eu chego num espaço, agora eles estão fazendo, alguns falam, outros não. Para você não errar, você fala, como eu falei, né? Boa tarde à família. E família é todo mundo, todos que fazem parte. Se aqui tivesse um gatinho, um periquito, uma tartaruga e um papagaio, eles seriam da família também. Isso, veja bem, eu não estou animalizando ninguém, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é assim, uma família é uma família. Então, a gente tem que tomar cuidado no sentido assim. Quando um dislexo, eu tive alunos dislexos, vocês não têm noção do que é um aluno dislexo. As pessoas, elas não têm noção. Para eles, é extremamente difícil a leitura. Eles se dão muito bem na parte digitalizada, eles até conseguem, mas é muito difícil. Eu tive uma colega, ela até brincava, ela falava assim, nossa, eu sou uma em 1 milhão, porque ela persistiu, ela é professora, mas para ela não foi fácil. Tanto é que as letras dos dislexos, se você olhar, você às vezes não entende muito bem, eles têm muito erros ortográficos, mas até aí são pessoas como eu, você e qualquer um, que tem a condição de. Né? Ele tem uma falha ali, mas ele consegue completar com outras coisas. Então, a gente não pode jogar fora, em hipótese nenhuma. Tive aluno surdo também. Não é? Como que eu fiz para lidar com a situação? É uma situação complicada, porque quando eu estive com esse aluno, nós não tínhamos as libras do jeito que elas estão hoje no mundo. Né? Era mais dificultoso, mas eu não deixei de dar aula para ele, dele me entender, ele conseguia ler os lábios. Eu tenho uma amiga surda, só que ela teve foi um problema de gravidez da mãe, nasceu com, assim, é bem pouco, ele até usa o aparelho, ela consegue alguma coisa, mas ela falava comigo ao telefone, daí você fala, mas como? Sabe o que ela falava para mim? Adriana, quando for você faz assim, tá, porque ela ouvia, ela conseguia ouvir isso, ela tinha essa percepção só. Ela não conseguia me ouvir como vocês me ouvem. Né? Então, a nossa comunicação, amém, né? Ela era muito boa. E eu aprendi muito com ela, como com esse aluno também. Hoje, eu tenho alunos também com dificuldades, né? Mas conseguem entender, se dá bem. Tal. E os dislexos, é aquilo que eu falo. A gente tem hoje o TDAH, né, também, o pessoal lá que eles não conseguem focar. Mas aí você traz para você. Então, você ser professor é você ser muitas coisas, viu, gente? Você tem que trazer. E a gente tem que respeitar as individualidades. Eu acho que o respeito... A gente tem que respeitar a nossa regra gramatical, a gente tem que respeitar a nossa língua, aquilo que foi instituído. Né? Isso não é ruim, é bom. Isso indica... as pessoas acham uma brincadeira, como eu falei do francês, o francês ele é chato, por quê? Porque a língua ela faz com que você fique forte. Quando você tem
vamos imaginar, num país X querendo entrar no país Y, como aconteceu conosco, aqui, gente, o que nós temos aqui de Tupi-Guarani? Nossa, nós temos muitas palavrinhas aí, principalmente aquelas que são com C cedilha, que está escrito errado, como Paysandu, que é com C cedilha, né? O pessoal escreveu errado, tá? Mas eu tô, né? Fica a dica. Mas daí você fala, mas se eu vou escrever assim, vou falar que está errado. Pois é isso mesmo que acontece. Mas eu estou falando, nós temos o Tupi-Guarani, nós temos outras linhagens indígenas. Nós temos, eu acho que na base de 600 aqui de linhagem indígena. Então, tem muita coisa interessante. E aí você fala assim, eles chegaram aqui, eles introduziram a língua. Né? E daí você fala assim, poxa, por que aqui muitas vezes o S, aqui em São Paulo, por que o S ele não é falado? Vocês sabem por que ele não é falado, muitas vezes? Esses meninos. Por que eu falo menino, não falo meninos? Porque não sabe. Não, porque nós temos uma história lá atrás, nós temos os italianos entrando aqui, e eles tinham que aprender a língua daqui, só que eles não conseguiam falar esse S e de bambini, que são meninos, né? Bambini. Lá, o plural é esse I do bambini. Né? Aí, para eles, então, menino. Né? Para a gente então, é um singular. Você entendeu? É interessante isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com muitas coisas. Então, assim, um país ele é forte com a sua língua forte. Né? A gente não pode, a gente tem que tomar muito cuidado. E uma coisa, a nossa estrutura linguística, né? Outra coisa é o que está sendo colocado para nós, ou para ter uma diferença, ou para ter uma igualdade. A gente não sabe, eu não sei quais são as pretensões. Né? Eu sei que tem muita gente do meio, né, que não admite, que acha um absurdo mexer na língua. Né, na linguagem em si. Mas, se é necessário, se você se sente feliz, fale para o outro. Por que não? Eu quero ser chamado X, Y, Z. Não interessa, isso é respeito. O problema das pessoas hoje em dia é que elas estão esquecendo dessa palavrinha, respeito. Amor ao próximo. Né? Isso a gente tem que ter. Eu sou professora, eu lido com muita gente. É muita gente, por muitos anos. Então, a gente tem uma experiência vasta aí de ser humano. E eu falo, tudo passa. Né? Tudo vai passando. Eu não sei se isso vai ficar ou não, isso vai depender de algumas questões, né? de muita coisa. Porque, às vezes, é um momento e, de repente, vai embora. Né? Então, é isso. Tá? É o que eu não sei se eu fui clara para a pessoa. Todos esses que ela falou, realmente, se a gente fizer esse tipo de modificação, vai dar um problema seríssimo. Né? Mas a gente é só estudar um pouquinho e ir atrás de quem é sério mesmo, que vai entender. Ninguém está falando assim, vocês estão... Sabe aquela coisa do apontar ao outro? Porque você não pode nunca esquecer dos 4 dedos apontados para você quando você aponta para o outro. Então, isso não é julgamento. Né? A gente não pode julgar. A pessoa ela tem que se externar, porque você tem que se externar, o que você quer, né? E o outro tem que respeitar. E daí esse também tem que respeitar o outro, e assim sucessivamente. Se não há respeito, não há nada. Aí não vai acontecer nada, na verdade. Mas eu achei fantástica a forma como você expôs, porque foi leve e assim, falou sobre respeito. E eu acho que isso é um recado muito amoroso para nós, porque eu acho que essa palavra nos traz esse sentimento, né? E no final das contas, se levarmos de forma respeitosa, o sentimento em que as pessoas vão ter por nós e nós pelas pessoas, vai se tornar cada vez mais leve isso. Então nós vamos conseguir ter uma empatia melhor e ter um convívio melhor com as pessoas, né? Nós já temos aí um tempo de live acontecendo, então nós não temos aí muito tempo para manter ela no ar. Então eu quero fazer uma outra perguntinha aqui que nossas colegas fizeram, que foi o seguinte: a Karen perguntou, professora, qual a sua opinião sobre a inserção das gírias na língua portuguesa? Isso é normal, vai acontecer em todo o tempo. Eu não sei a idade dela, mas eu quero que ela vá para trás, como eu falei, e pense no agora. Mano, brother. Né? Brother já se usava antes. Aí, mano, é que a gente esquece. Eu já utilizei gírias, porque onde você está? Eu estou agora nesse momento, eu posso usar uma gíria? Numa explicitação, num exemplo, eu posso. Eu devo usar uma gíria dentro de um contexto aqui? Eu acho que não é muito adequado. Então, eu tenho que saber com quem eu vou usar. Com os meus pares. Se vocês
por exemplo, vocês numa conversa bem informal, se nós fizéssemos uma live mais informal do que nós estamos fazendo, porque eu vejo que está sendo informal, nossa, vocês precisam conhecer. Nossa sobrinha Júlia, ela tem a experiência maravilhosa, porque ela foi convidada a fazer uma palestra para os meus alunos que estavam falando sobre um assunto específico, e eu achei, como ela era de RH, seria pertinente. Ela deu risada. Eu falei, mas é assim mesmo. Só que eu falo, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não adianta, é o meio, onde você está. A gíria, o que não pode acontecer... Eu tive uma aluna que ela falava muita gíria. Só que com a gíria, ela também falava algumas palavras não adequadas, que a gente deve evitar, viu, gente? Porque, né, para quem acredita, isso faz furos na camada, faz coisas ruins para nós, dentro de nós. Então, palavras assim, feinhas, não podemos dizer. Mas o que acontece? Ela foi contratada numa empresa, olha que maravilha. Um certo dia eu estava num certo lugar e fui comprar pão, vi a moça lá. Nossa, professora, falei, quanto tempo? Daí falou da vida. Eu estava trabalhando em tal empresa, só que eu fui atender o cliente e não tinha, eu acho que o troco. Aí ela, não sei o que, né? Baralho. Aí ela soltou um baralho. Né? E vocês imaginem o que aconteceu. Sem um mango aqui. Poxa, né? Ela pensou que era truco e jogou o baralho. Aí, óbvio, daí ela se colocou numa posição, ela olhou para mim e falou assim, professora, foi sem querer. E eles falam para mim depois, professora, ainda bem que a senhora me falou, eu pensei no que a senhora falou. Porque eu fico cutucando, porque adolescente, eu dou aula para adolescente, muito adolescente. Dei aula no ensino médio também, hoje eu só tenho, quer dizer, eu tenho adolescente também, né? Mas que eu dou, às vezes, aula no noturno. Mas eu fico dando as dicas. Olha isso, olha aquilo. Porque daí você é meio, sabe, eu falo assim, gente, eu acho que eu sou muito legal e ao mesmo tempo chata. Porque eu falo assim, eu outro dia tive que dar uma aula de ciências, porque eles só queriam o banheiro. Gente, cadê seus esfíncteres? Não tem? Então, o que é esfíncter? Vai explicar o que é. E eu expliquei, daí eles diminuíram o banheiro. Por quê? Eu tenho o direito de ir ao banheiro. Lógico que você tem. Você tem o direito de ter aula também. E aí, como fica? Né? E o dever, isso é o dever. Aí você vai conversando, tal, você já está mais maduro, é assim que funciona, tal. Daí, se eu contar a aula, vocês vão dar risada, a live, e eu preciso que vocês deem uma risada. E, professora, só completando da gíria, eu acho que o adolescente ele tem essa necessidade por questão de criar identificação, né, de ser aceito, de ser reconhecido ali pelo meio. Então, mesmo quando ele não tem esse hábito, ele sente essa necessidade, né? Ele precisa falar gíria. Parece que eu cheguei na adolescência quando eu aprendi a falar gíria. Mas é bem isso. É porque é assim, eu não sou igual a você. Então, eu tenho o meu meio, esse é meu grupo e pronto. Mesmo sabendo que tudo que acontecer com ele, quem vai dar um jeito é o pai, a mãe e a família. Mas ele fica lá na imposição dele. Até ele perder isso. Com o tempo, se perde isso. Nós todos perdemos. É óbvio que a gente... Até em casa, né? Não, chega em casa, você já não fala mais. Né? Normal. Então, é natural. É aquela coisa de eu existo. Então, para eu existir, eu preciso me colocar. Então, como eu me coloco? Se eu vejo um youtuber falando certas coisas, óbvio que eu vou falar igual, né? Então, é onde eu tenho o meu grupo, eu tenho a minha galera. Então, eu tenho minhas tribos, né? São tribos, gente. Nada daí você fala, professora, tribo. Não, tribo, porque eu tenho a minha também. Você tem a sua. E todos aqueles que estão nos ouvindo têm suas tribos também. Né? Mas só que, assim, às vezes, quando a gente vai envelhecendo, a gente tem como eu disse, tem muitas escolhas, então o que você faz? Quando você está no meio de um, você já não vai falar de certa forma. Quando você está no meio do outro, você vai falar de certa forma. E você tem o seu jeito de ser. Eu tenho o meu jeito de ser aonde for. Meus amigos são meus amigos, a gente brinca, tira sarro e tal. Óbvio que a forma de se colocar já é diferente. Quando você é mais adolescente, gente, adolescente ri pra caramba. E eu sou uma adolescente ainda, porque eu rio muito, né? Porque eu brinco muito, eu rio muito, às vezes eu estou meio fechada, mas faz parte. Então, é a coisa da identificação. Quem sou eu? Então, eu preciso me identificar. E, às vezes, eu falo que eu até brinco com meus alunos, falo, olha, vocês podem ver à vontade, YouTube, óbvio, vocês têm toda a liberdade, mas tomem cuidado. Porque eles estão ouvindo coisas assim, meio, eu olho, você ouviu isso? E isso? Daí,
sabe? Eles são... outro dia uma menina veio falar comigo, ela começou. Eu ouvi assim, eu falei, essa fala não é dela. Gente, você fica com o ouvido treinado. Quando você trabalha com a persuasão, você treina. Nossa, você vai ouvindo a pessoa e você vai tirando o argumento dela e jogando para ela. É muito interessante isso, viu, gente? Isso é muito legal. Então, você já sabe o que é a pessoa. Você já sabe o que a pessoa quer, onde ela quer chegar, e você sabe exatamente onde colocar a sua palavra. E foi interessante essa menina, que ela começou a falar umas coisas. Não sei, porque... né. Eu ouvi assim... Daí, se eu tirá-la dentro desse... Tirei, né? Pergunta se ela consegue falar alguma coisa. Não. Ela decorou aquilo que ela ouviu. Então, porque assim, a gente fala porque a gente ouve. A gente ouve babá, mamã, quando é pequitinho, a gente ouve lá. E se a pessoa, o ser humano, né, está lá a vida inteira falando colher, você vai aprender colher, não tem jeito. Mas depois você vai aprender que tem colher também. Olha, nós temos aí 3 minutinhos para encerrar nossa live. Eu acho que, assim, tá muito bom o papo. Fala sério, Sim. Tá incrível. Eu acho que tem muita gente ainda com muita dúvida, muita pergunta. Mas para que a gente consiga também ser fiel ao horário, porque senão provavelmente a live vai ser derrubada. Eu quero te agradecer e também deixar um espaço aí para que você possa finalizar, falar, deixar um recado para quem está ouvindo a gente e, de certa forma, a gente ter a oportunidade de conseguir absorver ao máximo, pegando as perguntas dos colegas e depois te mandando. E se você puder encarecidamente responder para que a gente compartilhe com os colegas na nossa intranet, vai ser muito legal. Eu vou falar o seguinte, tenham fé, participem sempre de tudo, leiam, isso faz a diferença. Cada um tem a sua fé, que dentro da fé de vocês possam ser realmente orientados, tomem cuidado, que é o que eu falo dessa questão, às vezes as pessoas falam coisas que não deveriam, na verdade, porque você tem que ter um foco, né? E que o amor é maravilhoso. E o que nós temos que ter é muito amor. E com o amor as outras coisas vêm. Vem o respeito, vem a gratidão, vem tudo. Então, eu acho que o amor maior é o amor de Deus, dentro da minha concepção de vista. Que Deus abençoe a todos. Que a empresa, que os colaboradores, que a família Cestini possa ir avante, ir além, que seja realmente sempre bênção, né? A gente fala assim, que a gente precisa de bons exemplos. E a gente está aqui, né? Eu fico muito feliz por ter conversado um pouquinho com vocês. E cuidado com os... sempre a gente tem que ter o contexto. E tudo depende daquilo que o outro entende, que é o frame de cada um, que é a sua experiência. Então, eu gostaria de terminar, não sei nem se vai ser derrubado, tá, gente? Vocês me desculpem, mas eu preciso. Vamos lá. Vamos pensar em um pouco de contextos? Vamos pensar quem é essa pessoa, hein, na imprensa. Jornal Nacional, William Bonner. Boa noite. Uma menina chegou a ser devorada por um lobo na noite de ontem. Fátima Bernardes. Mas a atuação de um caçador evitou uma tragédia. Programa da Hebe Camargo. Que gracinha, gente! Vocês nem vão acreditar, mas essa menina linda aqui foi retirada viva da barriga de um lobo, não é mesmo? Brasil Urgente, da Atena. Onde é que a gente vai parar? Cadê as autoridades? Cadê as autoridades? A menina ia para a casa da vovozinha a pé. Não tem transporte público, não tem transporte público. E foi devorada viva. Um lobo safado. Põe na tela aí. Porque eu falo mesmo, não tenho medo do lobo, não tenho medo do lobo, não. Só no nosso. Revista Veja, Lula sabia das intenções do lobo. Revista Cláudia, como chegar na casa da vovozinha sem se deixar enganar pelos lobos no caminho. Revista Nova, 10 maneiras de levar um lobo à loucura na cama. Folha de São Paulo, legenda da foto, Chapeuzinho à direita aperta a mão do seu salvador. Na matéria, box com um zoológico explicando os hábitos dos lobos e um imenso infográfico mostrando como Chapeuzinho Vermelho foi devorada e depois salva pelo lenhador. O Estado de São Paulo, lobo que devorou Chapeuzinha seria afiliado ao PT. O Globo, Petrobras apoia a ONG do lenhador ligado ao PT, que matou um lobo para salvar menor de idade carente. 0 Hora, a avó de Chapeuzinho nasceu no Rio Grande do Sul. Agora, sangue e tragédia na casa da vovó.
Revista Caras. Ensaio fotográfico com o Chapeuzinho na semana seguinte. Na banheira de hidromassagem, Chapeuzinho fala a Caras. Até ser devorada, eu não dava valor para muitas coisas na vida. Hoje sou outra pessoa. Playboy. Ensaio fotográfico no mês seguinte. Veja o que só o Lobo viu. Revista Isto É. Gravações revelam que Lobo foi assessor de político influente. G Magazine. Ensaio fotográfico com lenhador. Lenhador mostra o machado. Super interessante. Lobo mau, mito ou verdade? Discovery Channel. Vamos determinar se é possível uma pessoa ser engolida viva e sobreviver. Aqui é uma brincadeira com todos vocês. Fácil, não. Tá? Isso daqui é o Chapeuzinho Vermelho na imprensa. A gente falou aqui algumas siglas, né? Nada contra nenhuma sigla. Isso foi quando a gente vai observar algumas coisas dos editoriais da Folha, de outros, eles falam assim, tá, gente? Não é porque hoje a gente tem outros falando outras coisas, isso daqui já faz de algum tempo que foi descrito, por isso que eu trouxe, eu achei interessante isso daqui ainda naquela época lá, mais ou menos isso daqui eu acho que foi 2015, 2014, então não existia o que nós temos hoje. Eu estou falando de algo do passado, que a gente poderia até reformular isso daqui. Então, para vocês verem o que é um contexto, dependendo do contexto, né, a gente pode ter uma modificação. Por aí vocês perceberam, né, diversas mídias aí, e que a gente faz essas brincadeiras, tá bom? Então, é isso. Muito obrigada. Professora, mais uma vez, muito obrigada. Foi incrível. Bom, pessoal, acho que já deve estar caindo, né? Tá, então, quero agradecer a professora, agradecer vocês também que acompanharam. E fiquem atentos, a gente vai trazer mais lives, mais conteúdos. Participem, tragam suas dúvidas. E obrigada, professora. Obrigada, Matheus. Obrigada a vocês que ficaram com a gente. E é isso, professora. Obrigada. Como hoje a galera falaria, é nóis. Tchau, Tchau, pessoal. gente.